Olá pessoal, namastê! Namastê, muita paz, muita luz e muita bênção. Hoje nós vamos ter um papo super especial com o professor de yoga Afonso Aparajite. Afonso, o mestre da arte da yoga, do tantra, alguém que vive, dança, brinca e ri de si mesmo o tempo todo, com vários alunos, não somente no Brasil, mas em todo o Brasil. O Afonso encanta. E tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso, onde a gente vai falar um pouco mais sobre a cultura de yoga, como que o yoga consegue estar aí participando nesse dia a dia, junto com o Tantra. Então eu tenho certeza absoluta que você vai gostar muito desse papo. Todos os nossos encontros, meu com o Afonso, a gente sempre tem muita coisa a aprender e também muita coisa a ser passada. Então eu acredito que valha muito a pena a gente estar junto, se entregando junto, estarmos juntos falando sobre vida, falando sobre amor, falando sobre coisas que realmente fazem a diferença aqui no nosso dia a dia. Deixa eu ver aqui, Casa Shanti. Pessoal, boa noite, boa noite. Depois me contem se o áudio tá ok. Afonso, meu Alexandre, irmão! namastê. Tudo bem? Namastê, tudo bem, meu querido? E com você? Tudo ótimo também. Tudo bem por Que aqui. coisa boa, coisa boa. A gente tá aqui, tava falando aqui, Afonso, agorinha, que falar sobre Tantra e sobre Yoga é falar sobre vida, sobre viver uma vida viva, sobre qualidade de vida, é sobre respirar, sobre ser, sobre viver, sobre integrar. Muito Que bom. coisa boa. É um assunto que eu gosto muito e fiquei muito honrado de poder bater um papo com você. Porque toda vez que eu venho aqui, eu, eu venho para te escutar, você sabe, né? Eu venho para te ouvir. Eu sempre aprendo muito e, inclusive, as pessoas que forem entrando também, se quiser, deixando mensagens aí, deixando perguntas, eu posso passando também para o Saulo, porque eu venho aqui mais para te ouvir, viu, Saulo? Até parece. Boa noite, pessoal. Boa noite, Laura. Que bom. Pessoal, antes da gente começar esse papo aqui, então, para a gente falar sobre esse reconhecer-se, sobre esse integrar-se, queria falar com vocês que tem um aviãozinho, parecendo um aviãozinho de papel ali embaixo na direita. Aprendi essa dica com o Afonso. Tem um aviãozinho aqui embaixo. E você pode convidar. E você pode convidar várias pessoas para estarmos juntos aqui, assistindo ao vivo também, e depois também assistir a gravação. Tem muita gente, né, que é aluno do Afonso na Sanga, muita gente que o próprio João, né, que acabou de entrar aqui, começou a fazer as práticas de yoga também junto conosco. Então tem muita coisa boa aparecendo aí. Joana dando boa noite também. Que bom, pessoal. Vamos entrando, nós vamos falar sobre vida, vida, vida hoje. Vida viva. Eu costumo não preparar nada para as nossas lives, nem nenhuma live, nem nenhum encontro. E eu acho que essa é a melhor forma da gente falar sobre Tantra. Eu também sou a mesma coisa. E quando você fala, costumo não preparar nada daquele gelo assim na espinha, porque eu falo, meu Deus. Uma coisa que eu falo muito assim, Saulo, com as pessoas, é que eu não entro para fazer live, por exemplo, com constância à noite, né? Geralmente eu tenho uma live que eu faço que eu chamo Manhã Sagrada, mas eu falo com as pessoas assim, olha, entra. Quando vê que eu estou online, entra, porque eu não estou entrando à toa. Eu não vou te enrolar, eu não estou aqui para te vender nada. Eu estou porque tem alguma coisa que é muito legal que eu aprendi que eu quero te ensinar. Então, com certeza lá no final você vai falar: que bom que eu entrei, que eu aprendi alguma coisa, que eu pude participar de alguma maneira. Então, acho que a gente pode começar falando sobre essa questão do Tantra, né? Até porque eu vejo que as pessoas têm muita curiosidade sobre o Tantra, né? Porque muita gente acha que é sexo, né? Aham, é isso mesmo. E, e aí, só que eu já vou jogar para você como pergunta, né? Eu estou tentando arrumar minha tela aqui porque eu não estou vendo.
não estou vendo nada. Mas como que você enxerga o Tantra? Uau! Uau, essa é uma pergunta bem boa. Depois eu vou te jogar ela também. Já vou tentando elaborar a minha resposta. Ah, querido, o Tantra para mim, né, para mim e eu acredito que para qualquer pessoa que saiba ou que entenda ou que viva, né, o Tantra, compreende como uma integração, como uma realização, como uma forma viva de manter-se realizado, sabe? Eu costumo enxergar o Tantra como viver, porque o Tantra, ele é vida. E aí a gente se perde, talvez, do Tantra, vamos dizer assim, se a gente conseguisse sair, né, disso de alguma forma, quando a gente não está vivendo, quando a gente está num automatismo, quando a gente não está percebendo, se percebendo e dessa forma a gente não está se realizando. Então, eu enxergaria o Tantra como uma oportunidade de estarmos nos religando ao que sempre esteve conectado a nós, que somos nós mesmos. Então, dessa forma, eu imagino que a prática da experienciação do corpo, ela faz parte do que nossa alma precisa passar aqui para que a gente tenha essa comunhão entre todos os nossos corpos, todas as multidimensões, todas as nossas consciências se integrando, experienciando a vida na ponta desse dedo que toca o planeta Terra agora. Então, a gente pode imaginar as pessoas que talvez escutem isso pela primeira vez, falam assim, cara, que viagem, esse cara é muito maluco, esse cara é muito doido. Mas se a gente pensar que hoje a gente é a ponta desse dedo que está tocando o solo, a gente tem inúmeras outras coisas acontecendo que estão experienciando e aprendendo junto conosco. Então, nós usamos o veículo corpo como ferramenta de experienciação para que a gente esteja completamente integrado em Deus. Muito, muito, muito bom isso, muito bom. Eu adorei essa definição, assim. Eu, quando eu descobri também, Saulo, sobre o Tantra, na verdade eu também tinha essa visão de que era algo sexual. E depois eu conheci um monge, né, que foi meu primeiro professor, e a linha dele era o Tantra. E ele deixava muito claro para mim, assim, que ele falava, olha, você não pratica yoga para poder ter um corpo mais flexível, para tirar a dor da lombar, para tirar a tensão dos ombros. Você pratica porque aqui você tem pontos energéticos no seu corpo, porque você precisa utilizar o seu corpo como essa ferramenta para levar, que é exatamente o que você falou, a sua alma para vivenciar as experiências aqui do planeta. E as experiências todas fazem parte. A Marisa Monte tem uma música que é muito linda, que aí ela fala assim: e a alma aproveita para ser a matéria e viver. E Nossa. isso para mim é muito tântrico, assim, né? Você reconhecer o sagrado em tudo. E o que eu mais gostei do Tantra foi quando eu li um texto que falava assim que o eterno, a espiritualidade, está em tudo. Então, assim, ela está no templo. Você vai no templo, ajoelha, faz sua oração, senta, faz sua meditação. Mas você vai dançar com seus amigos e tomar um copo de vinho, o eterno está presente naquele momento também. Então, isso também é sagrado, faz parte da experiência humana. Tanto a felicidade quanto a infelicidade. E como eu venho de uma criação lá do interior de Minas, você é nascido onde, Saulo? Eu também nasci em Minas, né? Nós dois somos mineiros. Eu Que nasci em lugar de Juiz de Minas? Fora. Juiz de Fora. Eu tenho família em Juiz de Fora. Tenho uma tia lá que joga bingo. Uma hora eu te conto a história. É que ela ganhou um dia uma casa e no mesmo dia ela perdeu a casa, mas Nossa, tudo no bingo. Mas Tantra. aí, lá em Minas, eu não sei se você teve essa experiência, mas na minha criação, por exemplo, na minha formação, eu já morei no seminário também,
durante 2 anos da minha vida, num seminário lá em Minas também. Mas durante a minha vivência ali enquanto criança, a gente aprende muito assim. É, menino não pode fazer isso, menina não pode fazer aquilo. Os meninos, por exemplo, não podem mexer, né, na região genital. As meninas têm que ir sempre com a perna fechadinha, né? Tipo, menina não pode abrir a Já perna. vai desde cedo, né? Desde cedo você vai criando aquelas tensões ali na região do seu quadril, e aí depois, mais tarde, você vai ter as dores na lombar e tal. E aí a gente fica vendo como que a gente realmente vai tendo uma educação, inclusive religiosa, que nos poda, que nos limita para ser a plenitude que a gente pode ser. E aí quando o Tantra chega e ele fala assim, olha, se você, e hoje é comprovado cientificamente, que se você abre o peito, eleva um pouquinho o queixo e fica por alguns instantes respirando de forma consciente, muda a química do corpo, porque o seu sistema endócrino se altera. Então você muda o seu humor. E aí eu comecei a perceber como que isso faz sentido, vendo toda a história ali da criação, né? E o tanto que da minha criação, da minha vivência, e o tanto que muitas coisas foi me podando e outras, olha, não está errado dançar. Pode dançar, tá tudo bem. É, Não, isso não, é, você pode usar o seu corpo para experienciar isso, né? E o Tantra ele é. vai trazendo para mim, ele me trouxe a sensação de liberdade, de entender que o eterno, ele realmente está em tudo. O eterno, ele está na dança, mas ele está também quando eu fico com o corpo bem paradinho, com os olhos fechados. Então, assim, essa não é nem dualidade, né? Porque é tudo, ele está em tudo. E isso, para mim, foi o que mais me encantou, assim, dentro do Tantra, que fez mais sentido e que fez eu falar assim, ah, cheguei onde eu gostaria. Que legal, que lindo, né? E esse caminho é um caminho que ele vai levando a gente para um autoconhecimento muito profundo, né? Não aquele autoconhecimento daquele curso de autoconhecimento que você faz no final de semana e pronto, me conheci, me enquadrei dentro de uma caixa, num perfil tal, e aí de repente agora eu sei que eu sou esse perfil, então eu me conheço, né? Isso é uma projeção criada por mim dentro do que seria o autoconhecimento. E o Tantra, ele permite você a experienciar-se de uma forma tão profunda, o qual você não consegue enganar-se a si mesmo como você faria em qualquer outra movimentação. Porque se você está gostando, o seu corpo está te dizendo que está bom. Se você não está gostando, o teu corpo está dizendo que não está bom. Então você consegue uma movimentação que é uma movimentação dentro do que é uma verdade para si. E se conhecer é uma das melhores coisas que existe no mundo, porque se conhecendo, você se realiza e é extremamente feliz. Trazendo aqui uma coisa interessante, né, de escrituras, conhecimentos, nomes entrelaçados, tudo é a mesma coisa acontecendo agora. Então, como tudo é a mesma coisa acontecendo agora, a gente cai nesse conceito tântrico de que tudo é Deus. E dentro desse conceito tântrico de que tudo é Deus e tudo está acontecendo agora, a gente ainda consegue fazer o link do Karma Yoga atuando junto, porque é extremamente tântrico, porque se tudo o que eu dou é um presente ao divino e tudo que eu recebo é um presente do divino, então a gente está falando a mesma língua. Inclusive onisciente, onipotente, onipresente, que não cai uma folha sequer sem a consciência de Deus. Então todas as escrituras estão dizendo exatamente a mesma coisa. E isso que você está trazendo é muito interessante, porque a gente está entrando aqui num papo aonde a gente começa a caminhar para uma humanidade que vem sendo criada de forma depreciativa, talvez, né? No sentido da depreciação da própria cultura, da exposição para si mesmo do próprio corpo. E essa permissão, né? Essa permissão que o ser humano se dá, não estamos falando de homem, mulher, orientação, ou qualquer coisa que seja, mas a experiência do ser de se autoconhecer a partir de si mesmo como presença é puro, é lindo e é verdadeiro. E a gente não está falando só do sexo, né? Aqui.
A gente está falando de absolutamente tudo, como o Afonso colocou aqui, né? A dança, a arte, tudo que é expressão do ser aqui, tudo que é essa experienciação do ser aqui, está intimamente ligado. Então você vê, eu vou te dar um exemplo muito, muito, muito legal que aconteceu aqui de uma coisa extremamente conectada, prazerosa e que nada tem a ver com o sexo e é tântrico, por exemplo. A gente está falando dessas confusões até a gente cair no link. Teve uma vez que a gente foi fazer uma pintura com tinta natural em uma casa aqui. Então, a gente reuniu os voluntários, fizemos uma tinta com terra, aquela coisa toda, e o próprio ato de pegar a terra, de esmagar, colocar no chão, bater a terra, fazer a tinta, passar a terra na parede, sabe? É extremamente, assim, prazeroso no sentido de sentir-se a si mesmo executando um serviço. Acabou que eu comecei pintando a parede com a mão e eu já estava pintando a parede com a minha cara, eu já estava pintando a parede com as costas, com o braço, porque a gente vai trazendo para si toda essa experiência. Existem, é, existe uma série no nosso canal do YouTube, The Golden Walk, a Caminhada de Ouro, que são 3 vídeos que foram gravados, foram 3 discursos, foram 3 satsangs que foram gravados dentro da Kaya Terapias em Belo Horizonte, que é um centro de Tantra. E aí foram 3 discursos, foram 3 dias seguidos, foram discursos sobre o corpo. E nessa série dos discursos sobre o corpo, a gente começa a chamar a nossa presença, que já somos, né, de forma figurativa, a gente começa a chamar a nossa presença para o corpo. Então tem um comando que é extremamente benéfico, talvez até mesmo antes de começar uma prática de yoga, para que a gente se ancore como presença. Claro, a gente tem uma postura que é extremamente benéfica para todo o nosso corpo físico, para os nossos corpos. A gente tem a respiração que alinha, a gente tem todas essas glândulas que funcionam, né, e trazem tudo isso. Isso tudo é comprovado cientificamente. Antes era só blá 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 de gente tilelê, né, Afonso? Não, você Isso. respira, você vai ficar melhor, pererê, mas não. Hoje a ciência comprova tudo isso, inclusive que você é um vazio, você é energia pura, né? E que tem um comando que, que eu trouxe, que eu desci esse comando lá no centro de yoga, que é muito simples e que usa o ancoramento da presença, que muitas pessoas também chamam de presença eu sou. Isso está presente também em várias culturas, né? Então é quando você coloca a tua mão direita, eu vou só subir aqui, porque senão que você se senta em lótus, coloca a tua mão direita aqui no centro do teu cardíaco, dessa forma assim, e você, como você falou, né, que você dá aquela leve inclinada para que se mantenha, né, em ereto e toda essa energia passe livre, e você fala, corpo, eu sou aqui. Isso é de um ancoramento. Isso é de descer isso que você é para cá e experienciar quem você é aqui. É mais do que sexo. Até mesmo porque o sexo é lindo, é maravilhoso, é bom, mas o que é isso que vai te levar ao prazer é muito mais do que isso. A gente está falando de tocar o solo, que é o maior órgão do planeta. Então a gente está falando sobre nos tocarmos para que sejamos quem somos aqui.
E essa é uma dádiva maravilhosa. Fantástico, fantástico. E é curioso a gente falar sobre isso, né? Porque quando você fala sobre corpo, quando as pessoas às vezes têm essa percepção diferente sobre o corpo ou sobre o Tantra, de achar que Tantra é. E aí você vai vendo que é exatamente contrário, que não é essa questão do Tantra, é liberdade, né, no sentido de coisas que as pessoas utilizam e falam que é Tantra, mas é o contrário. É você aplicar uma disciplina, porque se é algo que é tão sagrado, então eu aplico uma disciplina para que eu possa realmente reconhecer essa presença do eu sou, para eu reconhecer essa presença, né, de Deus que nós somos, né? E que o corpo faz parte, pelo menos nesse momento, né? Faz parte dessa Faz parte. experiência. Eu estava dando uma aula agora de mantras lá na escola Kadashanti e a gente estava estudando o Purnamada Mantra. E esse mantra que fala, né? Aquilo é perfeito, isto é perfeito, e este perfeito veio daquele perfeito, mas o perfeito continua sendo perfeito. E aí a gente pensa, né, que realmente tudo é amor, né? Tudo é Deus, tudo é amor divino, que é lá o mantra Bhavanam Kevalam também, que a gente aprende. E esse Purnamada Mantra, ele faz com que a gente consiga entender que está tudo certo, que as coisas estão como deveriam estar e que elas não seguem a maneira como eu acho que deveria ser, nem o tempo que eu acho que deveria ter. E aí quando você nos ensina uma técnica assim, onde a gente se terra, né? E eu sou aqui, né? Tipo, é, tá tudo certo. É isso mesmo. Agora o pessoal brinca muito na internet assim, é sobre isso. E é mais ou menos isso. É sobre isso. Tá tudo certo. As É coisas não sobre estão isso. do jeito como eu quero. Tem algumas coisas acontecendo que eu não gostaria que fosse assim, mas está tudo bem. Porque se eu me aterro, se eu sou aqui, se eu reconheço a presença divina até no que eu talvez naquele momento não está muito claro, mas daqui a pouco eu agradeço por aquelas experiências que eu passei, que talvez foram experiências dolorosas, mas que fizeram com que eu chegasse, né, onde eu estou e que talvez não haveria outro caminho que não o caminho de evoluir, de evolução. Eu não sei se você teve a oportunidade, Saulo, de visitar algum templo. Para mim, eu pude ir lá nos templos de Khajuraho, nos templos tântricos lá na cidade de Khajuraho, Uau. na Índia. E eu também confesso que mesmo eu já tinha estudado Tantra, mas eu também achava que aquilo era uma coisa. Depois eu cheguei lá e vi outra, né? Aqueles, para quem nunca visitou, os templos, as paredes são todas feitas são imagens de pedra, é tudo muito lindo, mas parece que é um monte de gente fazendo amor uns com os outros. E aí quando você chega perto, você vê que não é, né? Você vê que é um casal e ele tem outras pessoas ajudando ali, mas à medida que você vai entrando no templo, aí aquelas figuras que antes estavam ali, né? Elas já estão um pouquinho mais quietinhas, mas o fato é que quanto mais você entra, não tem janela e lá dentro não tem nenhuma imagem, não tem nada, é tudo escuro porque não entra luz e aí você chegou. Às vezes você passou por essa fase do corpo também, né? Mas É. ao invés de ser essa questão que muita gente coloca como liberdade, né? Inclusive liberdade sexual, do tantra, não sei o quê. E aí você vê, cara, não era isso. Era disciplina, era cuidar, é reconhecer que Deus, ele está no meu corpo. E aí é o que eu alimento através É. do que eu como, mas do que eu ouço, do que eu enxergo. As pessoas poderiam agora, por exemplo, estar assistindo o Pantanal lá na Globo, mas elas estão aqui com a gente ouvindo esse bate-papo. E é muito interessante que talvez ela tá lá, como que eu assisti, tá? Eu assisti umas cenas e aí você vê toda aquela natureza e eu estava vendo um momento onde um dos personagens, que eu não sei o nome, estava conversando ali, né, com o boi, que o boi era muito bravo e ele falando, não, se eu reconhecer como o boi funciona, vai ser mais fácil, eu não vou precisar usar violência. E aí eu lembro que quando eu criança assistia essa novela também,
e uma mulher virava onça, um cara virava, né? Ou seja, a Aham. natureza, ela tá dentro da gente o tempo todo, né? A gente tá ali, e isso é Tantra, né? Você reconhecer que Deus ele tá em tudo. Aí, tudo bem, se a pessoa reconhece isso lá na hora da novela, que lindo o pôr do sol, o tuiuiu que está voando. Mas tem tanta coisa acontecendo ao nosso redor, né? Uma folhinha que cai, como você falou, uma gotinha de chuva, e que a gente pode celebrar o dia de chuva, a gente pode celebrar o dia de sombra, não é só o dia de sol que é legal, né? E o Tantra, a mim, ele traz muito essa questão. Assim. Aí a gente vai vendo que é até mais difícil praticar yoga. Porque muita gente pensa que praticar yoga é colocar o pé aqui atrás ou virar de cabeça para baixo. E eu garanto que colocar os dois pés aqui atrás e virar de cabeça para baixo é mais fácil do que você se aprofundar mesmo, sabe? Numa filosofia e seguir e É. buscar, né? A gente vai vendo como que tem que ter essa filosofia por trás e como que o yoga pode te ajudar realmente a vivenciar essa experiência de ser humano, né? De abrir o peito, elevar o queixo, de respirar. E aí você tem a oportunidade, né? De reconhecer que Deus está ali em tudo, está aqui no seu corpo, se você se abrir para isso, né? Inclusive, inclusive, Afonso, assim, toda essa sua fala ela é muito rica. E ela me traz aqui inúmeros insights que a gente poderia falar durante horas, assim. Talvez até para o buscador espiritual que acredita que o caminho dele está em completa e perfeita expansão e está lá em cima. Só que o buscador espiritual precisa lembrar que ele tem que descer, tem que realizar o caminho de volta. E o Tantra é extremamente útil para isso. Extremamente útil para isso. Inclusive, eu mesmo me aprofundei muito no Tantra para me ancorar aqui no planeta, porque senão eu ia subir, 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 e só ia ficar subindo, igual um balão, mas não, a gente tem que descer, né? Tá no alto da montanha, é muito lindo, é muito maravilhoso, mas é mais maravilhoso ainda quando a gente está na consciência búdica do serviço. E o serviço é pé no chão, é entrega abnegada e é fazer acontecer. É dessa forma que se faz acontecer, né? Todos esses que se fizeram pequenos fizeram acontecer. E é justamente esse o caminho. Quanto mais nós achamos que pensamos alguma coisa, mais estamos nos distanciando do que realmente somos e estamos galgando degraus na ignorância. Acreditamos que estamos adquirindo sabedoria, adquirindo conhecimento, mas na realidade a gente está indo num caminho que é completamente o oposto do autoconhecimento, né? Um caminho aonde nós estamos preenchendo lacunas com espaços vazios, acreditando que estamos saindo de caixas, mas na realidade o buscador se enfia em cada caixa, que é maravilhoso isso. Isso, essa é uma coisa muito louca. Então, o que que eu falaria com relação a tudo isso que você vem trazendo? A primeira coisa, quando você fala nessa questão de que está tudo bem, né? É aceitação. É aceitação. É quando a gente relaxa realmente no nosso coração e a gente se entrega. E aí surge esse lótus da vulnerabilidade. Quando esse lótus da vulnerabilidade ele surge, ele perde a sua força, né? A dor perde a força, o sofrimento perde a força. Porque quando esse lótus ele se abre, ele está ali disponível, ele tá entregue, ele está rendido. E aí um outro ponto disso que é sensacional quando você trouxe sobre a celebração, eu sempre me recordo de uma frase que eu falo que celebrar é se lembrar do céu. Então, quando nós estamos em celebração, a gente está em constante conexão. É a felicidade, é a dança, é a entrega, é o sexo, é a arte. São todas essas coisas que fazem de nós a experiência humana aqui, congregando, estimulando, sendo, nos realizando em virtudes. E aí a gente abre o outro lótus que começa a fazer toda essa subida, que tem diversas pétalas diferentes, inúmeras culturas e cores e formas que são
as oportunidades que nós temos de estarmos percebendo Deus em tudo, conforme colocado aqui, muito bonitinho, como se fosse um degrau, uma aula mesmo, dessa percepção, dessa conexão que ative esse cristal em mim, esse ponto crístico aqui em mim, né, que está aqui no Ajna, que está aqui, que faz com que realmente eu comece a perceber com os olhos que veem o que realmente é a entrega, o que realmente é a vida, o que realmente é o amor. E que essa comunicação, vamos trazer até para a novela do Pantanal aqui, ela vai se fazer presente realmente quando nós subirmos e ampliarmos toda a nossa conexão para perceber que somos a vida. Somos a vida acontecendo aqui e experienciando através de nós mesmos todo o cosmos, toda a presença, tudo que somos. Somente o não saber vai trazer isso. Vamos supor, sobre as pessoas que buscam o yoga para postura, para físico, ok, é lindo, é maravilhoso, é saudável, e é uma forma, inclusive, de despertar. Né? Quantos de nós não estamos, talvez, em algum lugar que nós acreditamos que seja esse o lugar ou seja essa a escolha, e que na realidade aquilo é um gatilho para algo muito maior, para um despertar maior. Uma religião, uma doutrina, uma seita, e que talvez alguém olhe e fale assim, nossa, mas aquela pessoa nunca vai despertar, nunca vai acordar, ele nunca vai ser alguma coisa, ou ela nunca vai ser alguma coisa, mas aquilo é algo tão sutil que pode levar a um caminho tão lindo de um serviço, e que todos nós somos passíveis a qualquer momento de um real despertar, que o yoga traz essa oportunidade, que é uma oportunidade sutil, de você estar ali junto consigo, prestando atenção, seja qual for, inclusive até mesmo seja qual for o caminho espiritual que qualquer pessoa siga. Todos os caminhos vão levar ao seu perfeito lugar e evolução. Tudo em que você acredita, deixa de acreditar. Tudo vai levar você ao seu perfeito lugar e evolução. E dessa forma a gente fecha esse ciclo na questão do relaxamento. Eu, por exemplo, sou um yogi que não consigo colocar meus pés sobre a cabeça. Mas eu respiro yoga, eu falo yoga, eu vivo yoga, eu vejo yoga, eu como yoga, eu namoro yoga, eu pulo no rio yoga. Assim como eu como Tantra, eu escuto o Tantra, eu sinto Tantra, eu sou o corpo. Aqui, experienciando. Então, se eu sou um buscador, que estou em busca de mim e ainda não me encontrei, eu preciso olhar para mim mesmo aqui. Porque o que a gente tem de buscador, que está procurando fora, dentro de si, algo que não existe, é muita gente. O Saulo, eu passei por uma experiência há pouco tempo agora. Quem está aqui que não me conhece, né? Na verdade, eu tenho meu trabalho muito forte online. E eu tenho um canal de yoga lá no YouTube, onde eu posto aulas de yoga, práticas de yoga completas. E aí já recebi muitas questões, assim, de gente falar, pula essa parte inicial da meditação, do ancoramento, vamos direto para as posturas. Tem gente que fala, eu adianto essa parte, vou direto nas posturas. E é exatamente o que você falou, é saudável, beleza, pode fazer. E aí, no final do ano agora, eu resolvi gravar um curso de yoga gratuito no YouTube, 18 aulas, e aulas de 10 minutos, onde eu explico os 8 passos do yoga, passo a passo, numa linguagem muito simples. E aí busquei paisagens maravilhosas aqui em Búzios, lugares maravilhosos para chamar a atenção mesmo das pessoas. E é curioso que se eu posto uma aula de yoga, uma prática de yoga, de asanas, em um dia ela chega a 2.000 visualizações, 3.000 visualizações. O curso de yoga, onde a gente fala da filosofia
e da importância de você olhar para dentro, que não é só virar de cabeça para baixo. Você olhar, você se conectar, você tentar encontrar Deus em tudo. 200 visualizações, 300 visualizações, não passa disso. É curioso isso, né? E aí quando você fala da questão do buscador e do não buscador, e é uma pergunta que agora eu te faço, assim, sobre a sua percepção, que está, né, à frente de um movimento tão bonito, que depois eu também gostaria que você falasse sobre esse movimento, até para as pessoas também que estão aqui por causa de mim para te conhecer. Mas o que que você sente a respeito disso? Hoje ainda eu conversei com um professor de yoga. Ele estava me falando assim, Afonso, estou com tanta dificuldade, porque as pessoas querem fazer saudação ao sol. E tudo bem, é maravilhoso. Mas eu estou com dificuldade de passar isso para as pessoas. E aí eu falei com ele, olha, tudo tem o tempo certo, tá tudo bem, né? Mas assim, dá essa angústia, tipo, é como se a pessoa tivesse vindo na minha festa de aniversário e não comeu o bolo. O bolo vegano, tipo, ela não comeu. Ela foi embora antes do bolo, do principal. Então vai lá, faz as posturas, faz tudo. Ah, eu faço tantra yoga, não sei o quê, nem sei o que está acontecendo ali, mas que você percebe? Por que as pessoas buscam tanto essa questão, já que você está falando sobre buscador e não buscador? Isso seria um exemplo, tipo, eu quero fazer lá a prática física, mas na hora que fala sobre essa questão aí da filosofia, eu já não quero. Primeira coisa que a gente tem que fazer é considerar que cada um está no seu perfeito lugar e evolução. Isso faz com que a gente relaxe e retire de nós os filtros e os véus do auto-julgamento. Cada um está no seu perfeito lugar e evolução, faz com que a gente realmente diga assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Da mesma forma que se alguém quiser ir no Tantra através da massagem tântrica para se aproveitar da terapeuta ou do terapeuta, tá tudo bem. Tá tudo bem. Em algum momento, o Tantra vai te pegar. Em algum momento, ele vai te pegar. Em algum momento, o yoga vai te pegar. Em algum momento, a meditação vai te pegar. O despertar vai te pegar. Um incômodo, um silêncio, um sofrimento, uma não realização. Quantas pessoas nós temos hoje que têm tudo e não têm nada? Quantas pessoas que conseguiram o emprego dos sonhos, o dinheiro dos sonhos, a família dos sonhos e são extremamente infelizes? O que falta hoje ao ser, né? É atrás disso que essas pessoas estão. Se confundem com o corpo e iniciam um culto ao corpo acreditando que o corpo vai trazer o preenchimento ao vazio. Não o vazio que a gente fala no yoga, o vazio que somente a ignorância traz, né? Então, o que eu percebo é uma mudança de que antes eu ocupava o meu tempo no culto ao corpo com tal coisa e agora eu estou fazendo tal coisa. E isso é maravilhoso. Porque se eu estou exercitando o meu corpo, forçando em mim um estado de silêncio, seja qual ele for, da forma que for, significa que alguma coisa está se movendo. De que eu talvez não seja mais aquela pessoa que estou só levantando peso. Talvez agora eu esteja levantando peso e me preocupando com a minha alimentação. Talvez hoje eu esteja tentando me alongar melhor para que eu faça uma saudação ao sol que antes eu nem me lembrava que o sol existia. E hoje eu consigo me lembrar que o sol existe e eu vou fazer uma saudação ao sol, nem que seja para eu colocar no meu Instagram, no meu Reels, mas eu estou fazendo. Então, se é real aquela entrega ou não, não nos cabe observar com julgamento. Porque o julgamento ele vai trazer
somente o que é do julgamento. E o nosso olhar de compaixão faz com que a nossa energia emanada seja uma energia de profundo amor e que essa pessoa se sinta tocada cada vez mais a realizar cada vez mais saudações ao solo. E que as pessoas se sintam mais encorajadas a se assentarem em praças públicas e ficarem em silêncio ou perceberem em si mesmo o silêncio. Eu não vejo nada como negativo, porque se eu tivesse uma visão do que é positivo e do que é negativo, eu estaria escolhendo um lado. E Deus não tem lado. Não existe lado. Então, se eu olho através dos olhos de Deus, que eu sou e você também é, o que nós vemos são nossos filhos brincando, experienciando, se divertindo, acertando, errando, amando. Imagina se todas as pessoas tivessem a oportunidade de fazer a saudação ao sol e colocar no seu Instagram. Ia ser maravilhoso. Talvez, para mim, que olho isso com olhos de mais um, estou perdendo meu tempo. Talvez eu esteja num sofrimento e não esteja percebendo e estou espelhando no outro aquele movimento. O que eu posso fazer através de mim para que o próximo tenha a oportunidade de comungar comigo de uma vida viva? E isso, queridos que brincaram aí, colocaram os escritos Estou perdendo, eu não estou conseguindo ver nada que o aqui, pessoal está escrevendo. é porque colocaram assim, me ensina a fazer o Yoga Fire, que é uma brincadeira, né? Dá o sim, sim. E isso que eu falei agora é o Yoga Fire. Esse fogo que a gente sente no coração, essa chama que reacende em nós a oportunidade de estarmos aqui em presença, é a chama viva que arde do amor pela liberdade. E todos nós temos essa chama. E quando a gente está em contato com isso que somos, essa chama se aflora, se acende, e aí essa é a brincadeira, né? Isso é o Yoga Fire. Então, todos os que estão em seu perfeito lugar conseguem trazer uma visão impessoal do que é o yoga, do que é o tantra, porque é o que é, assim como tudo isso é o que é, né? E, e eu fico grato porque toda a construção disso tudo que chegou até aqui foram através dos seus exemplos que você trouxe, foi através desses ensinamentos e desse mestre, né, de yoga que você conversou, e que realmente, assim, por algum momento a gente pode se desconcertar e talvez até escorregar e falar assim, poxa, mas será que o que eu estou fazendo aqui realmente está fazendo diferença ou essas pessoas só estão aqui comigo porque estão cultuando o corpo? E se estiverem só cultuando o corpo, qual é o problema? Tem um vídeo, eu gosto muito de assistir, uma plataforma, gosto muito, esqueci o nome, como que é. São vários, o TEDx. Ah, o TED. TEDx, isso. E eu vi uma vez TEDx. TEDx, isso. Eu vi uma vez um cientista falando que ele pegou pessoas aleatórias na rua, não sei se vocês já viram isso, pegou pessoas aleatórias na rua e não explica o que era. Ele simplesmente pediu para que a pessoa cuspisse dentro de um copo e ele analisa a saliva da pessoa e vê quais são os hormônios que estão ali. Depois leva a pessoa para dentro de uma sala e ele pediu duas posições corporais. Uma ele chama de V da Vitória, sem explicar para a pessoa o que é. Ela simplesmente fica em pé e levanta o braço, assim, tipo V da Vitória. E a outra ele chamou de postura da Mulher Maravilha, que é, tipo, fica em pé, coloca as duas mãos no quadril, abre o peito, eleva o queixo, tipo quando a Mulher Maravilha vence a guerra lá, né? E aí deixa a pessoa ali alguns minutinhos, se não me engano, 2 minutos, alguma coisa assim, sem explicar nada. E pede depois para a pessoa cuspir de novo
e ele analisa a saliva. E através da saliva, ele vê como que a pessoa não foi induzida a nada. Ele nem explicava a postura da Mulher Maravilha, mas ele só falava, coloca a mão no quadril e faz esse movimento. Como que o sistema endócrino da pessoa mudou só dela adotar uma nova postura. Então, talvez ali, né, quando você coloca isso, qual é o problema? Se alguém vai fazer só a saudação ao sol. Tudo bem, ela vai estar cultuando o corpo, mas como o Tantra está tudo ali ligado, né, mesmo que ela não tenha consciência, vai estar trabalhando camadas mais sutis, né? A minha história com yoga foi muito assim também, Saulo. Na verdade, eu sou formado em terapia ocupacional e trabalhava com neurologia. E na clínica de neuro, eu via que eu tinha muitos pacientes ali que tiveram um acidente vascular encefálico, derrame, né? E dentro do meu conhecimento, eu sabia que alguns casos, principalmente hemorrágicos, iam gerar lesões, iam deixar lesões que iam ser irreversíveis. E o médico atende uma vez e depois faz a terapia comigo, a terapia ocupacional e a fisioterapia ali junto. Então, tipo, é a gente que vai ter a responsabilidade de mostrar ao paciente, olha, essa mão não vai voltar a funcionar mais, mas a gente pode fazer uma adaptação para você se alimentar, mas a pessoa quer a mão funcionando. Então eu pensava assim, eu preciso ter alguma ferramenta para ajudar a pessoa, e aí você falou algumas vezes na live hoje essa palavra, e eu tenho que colocar essa palavra mais no meu vocabulário, para ajudar a pessoa a relaxar porque a mão não vai voltar. Eu sabia que não ia um pouquinho mais, mas não ia total. E aí eu pensei na meditação. E eu procurei, né? Então, várias questões me levaram até esse monge que foi meu primeiro professor. E aí, ele, no primeiro dia, eu falei com ele assim: olha, eu quero aprender meditação para ensinar para os meus pacientes, mas não é para mim, é para os meus pacientes. Aí ele falou assim: tá bom. E aí ele me deu um chá de espera, assim, fiquei um tempão esperando ele terminar a aula de yoga. E aí depois ele foi falando: então vamos lá, senta com a coluna alinhada, vamos sentar. E aí ele falava assim: alinha a coluna. Aí eu, tá alinhada. Não, não, alinha mesmo, um fiozinho de luz puxando eu. Mas já tá, tipo, ele falava, não, você tá todo torto. Aí eu falava, não, mas é porque eu não consigo. Aí ele falava, olha, será que você não tem que fazer as pazes com o seu corpo, não, para você sentar com conforto? E aí ele me sugeriu a prática de yoga para eu ganhar mais flexibilidade. E cada vez que eu fazia as posturas, eu olhava para o meu corpo e eu falava assim, ué, mas por que que a minha mão não chega até o meu pé? Por que que eu não consigo alongar? Por que que eu não Aham. consigo me equilibrar? Né? E aí a gente vai vendo a responsabilidade também da maneira como eu vou cuidando do corpo, mas mesmo que na minha cabeça eu estava aprendendo isso só para ensinar para os meus pacientes, eu fui vendo Aham. que na verdade eu precisava muito desse aprendizado para fazer as pazes de volta com o meu corpo, mas encaixa bem com o que você disse assim. E se eu tivesse ido levar, eu fui só para os meus pacientes, mas olha como que isso mudou a minha vida dentro de um tempo, né? Não É. foi uma coisa instantânea, como um teste ali de saliva, mas como a minha disciplina de estar indo para outra cidade, de fazendo curso, de estudando, de praticando, sobretudo, e depois entendendo como que aquilo saía ali do corpo da aula e ia para o corpo da minha vida, das extensões que são as outras pessoas que convivem comigo, né? Vai Uhum. ali colocando a prática, né? Como que isso vai mudando. Mas também não fui para buscar o que você falou, né? Buscar, acender, né? Ao contrário, É. né? Voltar não é um caminho muito fácil, não, né? Voltar talvez seja mais difícil que subir. Acho que voltar é mais difícil do que ir, porque o que eu percebo muito hoje, Afonso, até mesmo continuando esse papo sobre tudo isso, né? O que eu percebo muito hoje são as pessoas irem em busca somente das experiências e dos fenômenos, né? Então as pessoas elas estão substituindo seis por meia dúzia, uma droga por outra, uma experiência por outra. Antes eu encontrava com amigos para fazer tal coisa, agora eu encontro com amigos de jornada, buscadores para realizar outra coisa. Então, dentro disso, né, que talvez seja, obviamente, o teor, talvez, da conversa, né, com esse outro professor,
seja talvez muito isso, o levar a sério realmente, né? O se entregar e levar a sério a uma jornada séria de autoconhecimento. E isso realmente, hoje a gente vê cada vez mais pessoas interessadas nas energias arco-íris e os unicórnios e tudo que o planeta instantâneo, o cósmico, consegue fazer por você, maravilhas, manifestações, o dinheiro fácil, o emprego dos sonhos, do que realmente, realmente botar o pé no chão, botar a mão no coração, falar, eu tô aqui, eu estou aqui, eu sou aqui, quem sou eu? Sabe? Quem sou eu de verdade? Não a história construída, mas esse quem sou eu que abriga essa profundeza do ser. Dessa forma eu percebo todo esse arco-íris se formando. Diversas escrituras, em diversos momentos, tratam isso de inúmeras formas. Eu vejo muito hoje, principalmente com o mundo do jeito que está, e a gente sabe muito bem o que está acontecendo e das formas com que irão se suceder todas as coisas. Ninguém é bobo, todo mundo que está conectado sabe o que está acontecendo. Eu falaria que isso faz parte, é natural, faz parte do que talvez a gente poderia chamar de operação do erro, sabe? Aonde nós vemos sim todos esses atrativos, que eu estou brincando aqui, chamando de unicórnios e arco-íris. Eu amo unicórnios e arco-íris também, mas eu estou chamando de unicórnios e arco-íris, que fazem com que a gente fique preocupado, talvez com questões que não sejam tão importantes para nós, ou talvez estejamos dando muito mais atenção a questões efêmeras que vão nos fazer viajar, sairmos da consciência, acreditarmos que estamos entrando na consciência, psicodelias e outras coisas, e que não vai trazer realmente o que é a autorrealização, no sentido Veda mesmo, né, dos Vedas, a autorrealização, e vai nos trazer constantemente para um sofrimento que somente outro gole, outra cheirada, outra injeção, ou outra comida, ou outro yoga, ou outro satsang, ou qualquer coisa vai ser capaz de suprir. Ou seja, a gente precisa estar muito atento. Porque conforme você falou, numa live sua, quando você está se preocupando com todo aquele procedimento que é necessário, que faz parte de todos os passos do yoga, e é um fundamental, né? É base para tudo isso. A gente tem a meia dúzia que está ali querendo entender, querendo estudar, querendo estar concentrado, entender como silenciar a mente, entender como que isso vai se dando, pá, 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 pá. E a gente tem milhares de pessoas que só estão prestando atenção naquilo que vai trazer benefício para o meu umbigo. Para o meu umbigo que eu consigo ver, né? Para o meu umbigo que eu estou vendo. Então eu vejo esse movimento acontecendo, e isso está me dando brecha para falar, né, sobre essas coisas. Eu vejo isso acontecendo em vários lugares dentro da espiritualidade. Pessoas se perdendo dentro de si mesmos, contemplando-se, por exemplo, com diplomas e certificações e tudo o que a humanidade puder trazer para ela, para que ela seja melhor e possa ajudar os outros, mas não está ajudando a si mesmo. Né? Eu ajudo o meu umbigo a crescer. Eu ajudo. Então, dessa forma, essas lives elas podem não ser do... Eu aprendo meditação para ensinar para os meus pacientes, não é para mim. Exatamente, né? Exatamente. Mas aí vem a beleza disso tudo, né? Daí vem a beleza disso tudo e a oportunidade, né? De alguém que, por exemplo, está escutando aqui, não sabe que está num satsang e liga um liquidificador na cabeça e pronto. E aí? O que esse cara falou? Como assim? Que autoridade ele tem para falar isso? Quem que é ele?
Eu nunca vi esse cara. Aí, tum, 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 tum. Vai seguindo. Afonso. Poxa, o Afonso, papapá, mas yoga, brahma, meditação. Mas o que que meditação e tantra tem a ver? O que que yoga com tantra tem a ver? Pronto. Pronto. Deus se manifesta. Deus se manifesta ali. Eu acho que essa é uma das coisas mais belas que talvez a gente pode enxergar, é a oportunidade de ser um canal, né? Um canal para que as pessoas sejam felizes. E a gente não querer nada em troca disso. Porque essa é a nossa natureza. Essa é a nossa natureza. Como, por exemplo, a primeira vez que eu te vi, que eu te conheci. Eu me lembro a primeira vez que eu te vi. Por quê? Porque a tua energia ali foi incrível. Eu era uma pessoa que nunca tinha dançado uma dança circular, nunca tinha me permitido estar ali. E aí você imagina, uma dança circular fez com que a gente tivesse todo o engajamento que a gente tem, todos os encontros que tivemos, todas essas lives, você ter participado do retiro, né, que a gente fez junto, que a Sanga amou, você foi 2 vezes, né, conosco, e tudo isso que a gente continua assim, mas de uma dança. E se naquele dia, daquela dança, você tivesse falado assim, nossa, eu tô com saco cheio, eu trabalhei hoje o dia inteiro, ainda tem que fazer uma dança que eu vou dar meu 40% hoje. Mas não, você não estava dando seu 40% ali. Você olhava para as pessoas, você olhava nos olhos das pessoas, você tratava as pessoas pelo nome. E se você não sabia o nome, você perguntava o nome. E você se preocupou quando a Cássia era pequenininha, era uma bebezinha, ela queria dançar e ela estava atrapalhando a roda. E aí você foi e pegou a Cássia e incluiu ela na roda. Então você mostrou ali para as pessoas o que você estava fazendo ali. Quem era você e o que você estava fazendo ali. E de uma dança que você poderia ter falado assim, que saco. Mais uma vez essa música, mais uma vez essas pessoas, mais uma vez nesse lugar. Sei lá se eu tô ganhando alguma coisa, se eu não tô, se é bom, se não é, papá. A Laura aqui também, a Laura é linda junto, presente. E, sabe, quem são essas pessoas que nos tocam? Elas são pessoas que estão agindo com o coração. A própria Laura também é exemplo disso. A nossa conexão até hoje com a Laura. Né? Então, são pessoas que estão agindo com o coração. Aí, há uma frase minha aqui, que ela colocou: servir para o servir. E é justamente isso. É servir para o servir. Então, às vezes a gente nem se dá conta, Afonso. Por exemplo, talvez você não tenha se dado conta disso. Do porquê que a gente chama toda hora, porque, vamos fazer tal coisa, papapá. Talvez você nem se dê conta, porque é natural para você. Mas as pessoas olham. As pessoas olham, as pessoas sentem. E as pessoas sabem a verdade com que você emprega as coisas que você traz. E eu acho que isso é uma das coisas mais lindas que a gente consegue aprender com você, né? De estar trazendo todo esse carinho, todo esse amor e toda essa dedicação. Por isso que você tem o sucesso que você tem. Oh, eu vou ficar falando de mim, então eu vou ensinar alguma coisa. Vou ensinar uma coisa que eu lembrei. O Yoga Fire é meia lua X. Quem estava perguntando, é meia lua X. Saulo, Isso é mesmo. só para quebrar, porque eu sou extremamente tímido. E aí, quando eu falo do meu trabalho, eu fico tímido. Mas quando você fala aí, por exemplo, da questão da dança circular, e talvez seja isso, assim, que quando eu estou ali, eu me coloco extremamente responsável por aquela roda. Aquela roda é o que tem naquele momento e eu preciso
fazer com que as pessoas dancem, porque é o meu trabalho e, tipo, a roda tem que sair. É uma pessoa que eu Vai nunca rodar, vi vai dançar. e vai dançar. E às vezes eu vou lá na pessoa e falo assim, qual que é seu nome mesmo? E ela fala, é Maria. Maria, quantos pés você tem? Tenho 2. Então, se não é um, é o outro, Maria. Me ajuda, porque essa dança tem que sair. E aí, geralmente, mas aí é o cuidado, a atenção, porque, né? E se eu puder pegar isso e levar isso para o meu dia, sabe? Se eu É, consigo levar isso quando eu estou no supermercado, no caixa eletrônico, se eu consigo levar isso para o meu trabalho, para minha família. Quantas vezes agora, né? Eu, durante a pandemia, naquela fase pior da pandemia, eu fui para a casa dos meus pais. Quantas vezes eu fazendo live? Eu tinha que fazer muita live, porque eu tava, senão não ia ter grana, né? E aí eu precisava daquilo, e aquilo também me sustentava até emocionalmente, de conversar com as pessoas ali. Quantas vezes eu conversava com os meus pais, falava, pai, eu vou entrar numa live agora. Vocês vão precisar passar aqui, porque para ir no banheiro? Não. Eu ligava a live, passa meu pai e minha mãe atrás da câmera e aquela barulhada. E aí eu comecei a perceber isso, assim, se eu consigo estar presente ali durante a roda, que é durante o meu trabalho, e conversar com as pessoas, olhar nos olhos delas, eu posso fazer isso com os meus pais, sabe? Quantas vezes eu estou lá trabalhando e quando eu estou na casa deles, e eles me chamam e a vontade de falar assim, ah, tá bom, ah, vou fazer não sei o que pro almoço, ah, beleza, tá combinado, né? E por que que a gente não pode parar e olhar, né? Olhar para a mãe que vai falar o que que ela vai cozinhar, né? Fala, mãe, pode me falar o que que é? Ou no trabalho, igual eu falei no supermercado, no caixa eletrônico, porque se você me diz que você percebe isso enquanto eu estou trabalhando, as pessoas também percebem durante a vida. E aí volta lá naquele início que a gente colocou, né, falando do Tantra, que é utilizar o nosso corpo para vivenciar, e eu adorei o seu exemplo, né, do dedo, só do dedo tocar a terra. Né? Então, assim, a experiência que o Tantra pode nos ajudar a ser mais leve mesmo, assim. É falar mesmo, o que que foi, filhinho? O que que você quer? Né? Tipo, você poder conversar com a pessoa, olhar nos olhos dela e, e levar a presença, né? Assim, a presença do eu sou mesmo, né? E servir, né? sim. Falando em servir, porque eu acho que esse assunto não vai acabar nunca, né? Eu também acho que não. Agora, tem um exercício muito bom para isso que você está trazendo, que a gente já fez e que no início é uma grande brincadeira. É uma grande brincadeira, todo mundo ri até a hora que o trem começa a ficar sério. Tem um exercício que é um exercício muito bom para você que está assistindo a gente aqui, já começar a fazer em casa. Combina, se você tá com um namorado, namorada, namorados, namoradas, marido, maridos, mulher, filho, filha, com todo mundo. Todo mundo que mora com você, precisa morar com você. A gente tem um momento muito especial na nossa vida que é o momento da nossa refeição. É um momento onde a gente está, principalmente a gente está com pessoas que a gente gosta, compartilhando. Por exemplo, se no seu trabalho, você não senta com qualquer pessoa, você senta com aquela pessoa que você tem mais afinidade. Né? Então, vamos estender um pouquinho também para o trabalho, para o dia a dia, então, se você já está trabalhando fisicamente em algum lugar, presencialmente, né, em algum lugar. Experimenta olhar nos olhos da pessoa, pedir alguma coisa a ela que você precisa, olhando nos olhos, você fala o nome da pessoa, peça, receba, olha nos olhos da pessoa e fala: obrigado, fulano. Vou dar um exemplo prático aqui, tá? Estou na mesa com o Afonso, assim, Afonso, você me passa o azeite, por favor? O Afonso pega, passa, fala assim, obrigado, Afonso. Olhando para o Afonso. E depois eu pego e me sirvo o azeite. Primeiro vocês vão brincar. Eu falar, tá Primeiro vocês tudo vão morrer bem? de rir. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Vocês vão brincar. Vocês vão morrer de rir. Vai achar engraçado. Aí o outro vai fazer igual. Vocês vão imitar. Vocês vão achar que não dá resultado. Experimenta fazer isso. Você vai ver que você não cumprimenta as pessoas olhando nos olhos.
Você não agradece olhando nos olhos. Isso é assim, você não agradece, você pode perceber. Claro que eu estou falando, né? Você não agradece, mas óbvio que alguém agradece. Mas é muito comum você não agradecer olhando nos olhos da pessoa. Você já pega e já fala obrigado. Ou então você também pede e não olha nos olhos da pessoa. E você vai perceber que existe até uma vergonha em falar o nome da pessoa, uma vergonha em pedir por favor alguma coisa que seria tão simples. E ali você vai entender que existe um relacionamento que você sempre acreditou que existia, mas que ele não existe. Então é um convite a refazer o relacionamento consigo mesmo através da projeção com o outro. Esse é um exercício sensacional. A gente fez ele e saiu briga. Saiu briga. A gente fez ele com um monte de voluntários. A mesa era uma palhaçada no início. Fulano, me passa tal coisa, por favor. Ciclana, pega tal coisa. De repente, as pessoas estavam levantando na mesa, dando a volta, pegando para não ter que pedir. Façam a experiência, me contem, mandem mensagem para mim, me contem como é que foi a experiência de vocês. Tinha gente que atravessava a sala inteira para pegar o sal e voltava para não ter que pedir. É, É um exercício. sim, Ah sim. lá, a Angélica colocando aqui. No quarto dia, nunca se suportava mais. Ninguém suportava mais do que 4 dias. A gente tentou fazer quanto? Eu não lembro quantos dias a gente tentou fazer. Eu devo ter colocado uma meta. Assim, vamos fazer isso durante os próximos 21 dias. Ninguém suportava mais depois do quarto dia, quinto dia, ninguém suportava mais. É difícil. É difícil. É muito difícil. Principalmente quando o outro está ali, né, na sua extensão, assim. Às vezes é difícil servir, às vezes é difícil ser servido, É, mas a questão do olhar, né, do estar ali presente. Mas é algo que dali, né, como você sugeriu do almoço, como que a gente pode levar isso para o nosso dia, né, para a nossa vida. E aí muita gente acha que praticar yoga, o tema da live, yoga e tantra aí, né, é, é isso aí, isso aí. isso é yoga, pessoal. Isso é tantra. Entende? É exatamente essa questão, assim, de você. Aliás, eu li um livro há pouco tempo também sobre Tantra e falava muito isso, assim, como que está tudo interligado, né? Como que às vezes a gente acha que, que a presença do Eu Sou, né, de Deus, ou do Babanankevalan, do amor divino, que está no momento que a gente está rindo e tal, mas que está também no momento que a gente está chorando. E aí o livro falava sobre a lágrima. Ele fala, quando que sai a lágrima? A lágrima é uma coisa muito sagrada. Ela sai quando você dá uma gargalhada, sai a lágrima. Ou quando você chora. Mas, ou seja, você tem que experienciar sensações, emoções, para que a lágrima possa vir. E se você se fechar, e se você não se permite também, você nunca vai ter a sensação, seja do choro, seja do riso. Mas é tão ligado, né? É tão É, interligado um ao outro, né? E essa questão da experiência ali que você coloca na hora do almoço, dando esse exemplo, que a gente pode aplicar em vários outros lugares, é, é experienciar, né? É fazer para ver. Inclusive, se vai surgir ali o que ela falou. Ah, ninguém suportava o que a Angélica falou. Ninguém suportava mais, né? ninguém Que bom suportava. perceber isso, né? Que bom que teve uma É. percepção, teve uma emoção, teve um sentimento que tá ali pra Aí gente. você imagina, você tá brigado. Aí você tem que pedir, me passa a jarra de suco. Aí a outra pessoa olha para você, agora você fala comigo, né, Afonso? Você depende de mim para que eu passe isso para você. Muito bom, muito É isso bom. mesmo, né? E aí a gente vai Mas, entendendo querido, que não é só o corpo que está ali, né? É o corpo junto com as emoções e com os relacionamentos que você criou ou que você destruiu. Tá tudo ali naquela pessoa que vai te entregar essa jarra de suco, né? E aí talvez você vai é, criando mais responsabilidade de criando um vínculo diferente. Aliás, o Tantra fala muito sobre isso também, né?
Igual a flor e o perfume da flor, né? Aí você quer guardar o perfume e quer jogar a flor fora, porque ela apodreceu ou envelheceu. Mas se você joga ela fora, você está jogando o perfume junto. Não dá para pegar uma coisa só e ficar com Não uma dá. coisa só. O pacotinho é completo. O pacotinho é completo, né? Isso é muito interessante. A gente fez um retiro em São Paulo uma vez, e aí a gente falou sobre a flor também, sobre a gente também pegar uma flor e tentar abrir ela antes da hora. Ela é uma flor, ela tem a cor da flor, ela nasce no local onde ali nasceria uma flor, mas se você forçar ela, ela não vai ser aquela flor, né? Isso é fenomenal também, assim como a do pacotinho do cheiro, maravilhoso também. Olha só, a Angélica colocou aqui um olhar interno, né? A gente percebe que estamos brigados conosco mesmos o tempo inteiro. É tudo uma projeção, é tudo um reflexo. É uma oportunidade. É uma oportunidade. Façam esse exercício. Depois vocês me contem. Mas me contem das coisas boas, tá? As coisas ruins que vocês aprenderam, não me conta não. Tô brincando, me contem tudo. Manda para mim, vamos compartilhar. Eu vou contar causos também para vocês. Isso é importante, isso é importante. As Vem coisas cá, ruins também acontecem, elas também existem. também E é sobre acontece. isso. E tá tudo certo. E tá tudo certo. A Laura colocou que vai ter uma dança circular em Caravelas. Ah, sim. Então, a gente está fazendo um evento aqui em Caravelas, aliás, convite para você, convite para a Sandra, que vai ser em setembro. São 4 dias, Você tá brincando. do dia 15 ao dia 18 de setembro. Deixa eu te Fala. contar uma coisa. Eu Já vou tô... estar na região dos lagos na segunda quinzena de setembro. Fechou, tá vendo? A gente estava entre escolher outras datas, porque a gente estava olhando de acordo com o ciclo da Lua e o início da Maravilhoso. primavera. E a gente falou, não, vai ser essa data aqui, ó, que a Da gente vai ter um primavera. mega Ai, evento. vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Aqui, a Angélica tá metendo coração. A gente está definindo, a gente está. Aí, a Laura colocando de 15 a 18. Que maravilhoso. A gente tá. Laura, olha que lindo isso. A gente está descendo para a região dos lagos. A lá, a gente está descendo para a região dos lagos na segunda quinzena de em Búzios. Eu estou vendo o pessoal perguntando aqui, em Búzios, na praia de Caravelas, em Búzios, dentro de uma Isso. reserva, um portal maravilhoso, enorme, portal lindo de luz, dentro de uma reserva. E vai ser em Búzios, na praia de Caravelas. E eu já Então, estou. aí já vou te avisar que já é propaganda também, né? Ó, os quartos triplos já acabaram. A gente não divulgou muito ainda, e já acabaram. Eu só falei uma vez no YouTube, assim, falei com alguns alunos também da escola, no grupo do Telegram, e o pessoal já começou a reservar. Então, os quartos triplos já acabaram, agora tem quarto duplo e quarto individual. E vai ter Deixa canoa eu te contar. havaiana. Você está na casa da Laura, não tá? Tô na casa da Laura. Então tem um quintalzinho, a parte de trás, eu vou arrumar uma barraquinha. E aí eu vou colocar a minha barraquinha ali atrás com as meninas, tá bom? Maravilha. Não, vai ter, vai ter. Tem vaga ainda, tem vaga. Mas aí a gente vai ter canoa havaiana. A gente vai levantar para ver o sol nascendo ali da praia, que é um espetáculo, né? Ah, gente, que Vamos ter as aulas de lindo. yoga, meditação, aquela trilha que a gente vai para o Peró, a gente vai fazer para tomar banho de mar no Peró. Vai ter o Uau. yoga no pier, quando o pôr do sol ali, vai ser Ah, muito especial. gente, Não, e agora com a sua para com presença isso. por aqui vai ser muito especial. Vai ser muito especial. Que lindo, que lindo. Ah, que lindo. Nossa, e que maravilhoso saber. Porque a gente vai estar descendo, né? Agora a gente está aqui em cima. Eu vi o pessoal perguntando, né? O Afonso hoje, ele está morando em Búzios. E eu tô aqui, que a gente está iniciando a Flor do Alto. Então eu tô aqui no oeste da Bahia. Eu tô aqui no que a gente chama de Matupiba, Afonso. Maranhão, Tocantins, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. É uma terra que é um oeste da Bahia que é bem goiano, assim, bem assim, é uma Bahia diferente, né? E a gente está querendo descer, porque a gente vai descer na segunda quinzena de setembro. Vamos ficar, a gente está querendo ficar uma média de um mês na região dos lagos.
A gente tem um Aras da Sanga aí, em Rio das Ostras, aí próximo. O que seria até muito lindo, talvez, a gente fazer algo juntos lá, fazer coisas Podemos. maravilhosas. E aí depois nós vamos subir de volta para Minas, porque a gente vai ativar a segunda estação, que é em São Gonçalo do Rio das Pedras. Então a gente vai fazer um retiro, que vai ser a ativação da Lua de Sabedoria, que é a segunda estação de 12, que estão dentro desse Dharma maluco aí. Então, a Laura tinha me comentado sobre isso. A Laura me fez o convite. A Laura vai estar aqui no Brasil e ela ainda falou: vamos, vamos junto e tal. E aí, eu não lembro o que que ficou combinado. Eu tenho que olhar na minha agenda depois. Mas a Laura me falou: ela falou, não pode contar para ninguém ainda. Acho que a Sueli falou para ela: não pode contar para ninguém, conta só para o Afonso. E aí, eu não sei o que que ficou decidido, se vai ou não vai, mas depois eu vou olhar com ela. Deixa eu ver, o pessoal está escrevendo aqui. A Vamos ver as gente, a informações. gente, a gente abriu, né? A princípio, a gente está fazendo uma pré-venda só para voluntários da Sangha, né? Então a gente está com valor promocional para os voluntários da Sangha, a galera que está servindo, a galera que é terapeuta. A gente tem uma comunidade de terapeutas também. Então podem me mandar mensagem, me mandem direct, eu vou respondendo, a gente vai conversando. Então tem a gente abriu para o serviço e a gente também tem vaga limitada. Então a gente fechou uma pousada em São Gonçalo do Rio das Pedras com vaga limitada também, e a gente vai ativar a segunda estação de luz. Vou explicar um pouquinho o que seria isso para as pessoas, tá? Vamos imaginar que existem esses portais cósmicos que as pessoas tanto falam, ativações de portais e tal. O que a gente está fazendo é materializar esses portais, essas grandes naves, essas grandes qualidades de essência e virtude. Então, por exemplo, na Bahia, a gente ainda não fez a ativação energética do portal, aqui, né, da Flor do Alto. Então, existem todos os sistemas de meditações, de pujas, de consagrações para que a gente ative. E aqui a gente ainda não fez essa ativação. Aqui na Bahia é um portal de compaixão. E em Minas, a segunda estação é um portal de liberação de consciência kármica. Então, é um portal, é uma escola iniciática de liberação. Então, ali a gente espera ter algum tipo de formação para monges com ofício da Nova Terra. Então, é uma viagem, né? E aí a gente tem as entidades, eu vejo o pessoal falando de budismo, né? A entidade que está conosco realizando todo esse trabalho em Minas é Tara Verde, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Então, e as informações que a gente recebeu de Tara Verde, recebemos junto com a Deva em Búzios. Ela passando as informações com a gente dentro da APA. Então a gente está tudo ligadinho, bonitinho, né? Então, todas as informações que Tara Verde passou, localidade, tamanho, tipo de construção, função, é justamente o que eu venho conversando com pessoas ligadas ao budismo tibetano, inclusive monges do budismo tibetano, trazendo as informações de que existe uma incrível veracidade em todas as informações que foram passadas para nós e os tipos de construção que são solicitadas por Tara Verde também no Tibete. Então, é de uma grandeza muito grande. Então, pessoas que são ligadas ao budismo ou não, pessoas que querem estar junto e sentirem o que é ativar, descer, manifestar um portal. Isso tudo é tântrico, né? A gente está descendo tudo aqui, ancorando tudo aqui, né? Fica o convite, vai ser no final de outubro e, coincidentemente, o link está na minha bio. Então, também é vaga limitadíssima. A gente está dando preferência para quem está a serviço, mas vaga limitadíssima e é uma oportunidade incrível. Então, para quem não sabe, dentro desse caminho, né, de serviço abnegado, eu não sei se as pessoas que estão assistindo sabem, né, mas nossa família vive a serviço, né? A gente está completamente entregue a isso. Inclusive, nada que a gente faz tem algum tipo de ganho, né?
Inclusive, até o próprio valor do retiro, ele vai para a estação Lua de Sabedoria também. Então, a gente tem o direcionamento disso. Nós estamos entregues a isso, e para nós esse Dharma ele vem com a manifestação, materialização e consagração de 12 pontos de luz do planeta, que são ancoramentos de virtudes, portais relacionados a virtudes. Então, na Bahia é uma comunidade que ela está intimamente ligada à espiritualidade e educação e sustentabilidade. Então, ela vem como uma força de sustentação mesmo, de tudo, física, integração com a natureza e tudo isso, inclusive tântrica, né? Porque ela desce um portal de compaixão através de Kuan Yin e sobe a energia por Mahakali. Então, a gente está falando de um pool energético muito maluco, né? E a lá em Minas, né, a gente é alinhado com as pessoas do budismo tibetano para manifestar isso. Aí me perguntaram, Afonso, eu sei que eu estou falando demais, já vou te passar, eu sei que eu começo a falar e não Não, paro de falar mais, mas me perguntaram assim, tá, mas o que é isso? É comunidade? Qualquer pessoa pode fazer isso? Ou não? Então, eu brinquei, e aí eu até publiquei essa resposta no meu Instagram. Eu falei assim, somente uma não pessoa aceitaria esse ofício. Alguém que não tem interesse nenhum ou desejo algum em construir isso teria esse ofício. Porque é um serviço que é um ofício, né? Um ofício bem duro, vamos dizer assim, mas para gente que está nessa felicidade maravilhosa de viver e integrar tudo isso, tudo para nós é bênção. Tudo para nós é bênção, tudo para nós é manifestação, é alegria, né? E a profunda consagração de Deus em nós. É levar isso. a alma mesmo para vivenciar a experiência, né? Através do É, corpo, através da doação, através da entrega, levar para através passear. do serviço, levar para passear. Não significa que o passeio é fácil, mas é um Sim, passeio, né? é um passeio. É um passeio, querido. O Saulo, para a gente finalizar, quando a gente está falando ali, né, da questão do Tantra, né, e do tanto que a gente pode encontrar o eterno, que a gente pode encontrar o sagrado em tudo, nos momentos bons, nos momentos não tão bons assim. Eu sempre gosto de levar para os meus alunos, é um pequeno, você mineiro, você vai me entender, é um trechinho de um poema do Alberto Caeiro, do livro Guardador de Rebanhos, que eu gosto muito. Eu não sei se você gosta do Fernando Pessoa, mas eu acho que sim. E Alberto Caeiro ali, geralmente a gente que é de Minas, a gente se identifica pra caramba com a linguagem deles. E para mim é um poema muito tântrico. É curtinho, e aí eu peguei no outro celular aqui para poder ler. Eu acho que eu sei Hum, de cor, mas eu não quero arriscar. não. Mas ele fala o seguinte, ó: se eu pudesse trincar a terra toda e sentir-lhe um paladar, e se a terra fosse uma coisa para trincar, eu seria mais feliz um momento. Mas eu nem sempre quero ser feliz. É preciso ser de vez em quando infeliz para se poder ser natural. Nem tudo é dias de sol, e a chuva, quando falta muito, pede-se. Por isso tomo a infelicidade com a felicidade, naturalmente, como quem não estranha que haja montanhas e planícies e que haja rochedos e ervas. O que é preciso é ser-se natural e calmo na felicidade ou na infelicidade. Sentir como quem olha, pensar como quem anda. E quando se vai morrer, lembrar-se de que o dia morre e que o poente é belo e é bela a noite que fica. Assim é e assim seja. Vamos inspirar pelo nosso nariz, soltar o ar pela boca.
Inspirar o ar pela boca e liberar o ar pelo nariz. Inspirar pelo nariz e liberar o ar pelo nariz. Inspirar pela boca e liberar pela boca. Muita, muita, muita gratidão. Muita luz a todos, a todas. Gratidão à equipe da Casa Chante. Gratidão, Afonso, por ser essa pessoa tão maravilhosa e especial na nossa vida. Que Deus nos abençoe sempre e que nos faça perceber todo dia como é belo a oportunidade de estarmos aqui, vivos, encarnados, experienciando a vida, experienciando a paz e experienciando o amor. Namastê, pessoal. Namastê. Namastê. Muito obrigado. Muito Muita obrigado. gratidão e que fechamento lindo. Muito obrigado por isso. Eu que agradeço, Saulo. Agradeço o convite, agradeço as pessoas que estão aqui com a gente e agradeço a sua presença. Muito obrigado. Namastê. Gratidão, meu irmão. Gratidão. Boa noite para todo mundo. Boa Namastê. noite, gente. Namastê. Namastê.